Salve, galera do 3 Pontos e a Falta, começando mais um programa em caráter extraordinário hoje. Quem diria que eu faria as honras de Bruno Silva? Tô aqui começando, ancorando o nosso querido podcast pela primeira vez, por motivo de força maior. O nosso real MVP, o cara que faz o trabalho mais árduo por trás das câmeras. Bruno Silva não pôde estar acompanhando a gente aqui hoje. Meu nome é Felipe Racim. Vou fazer as honras hoje e introduzo o meu companheiro que tá fazendo companhia aqui pra mim hoje, Guilherme Jacobs. Como estamos? Tô muito bem, Felipe, tudo bom? Muito bom estar aqui. Você já tá aí assumindo a posição muito bem. Espero que não crie drama interno, como já aconteceu em tantos times da NBA, mas é toda brincadeira, o Bruno tá se recuperando aí, e o Felipe hoje já está fazendo um ótimo trabalho aqui apresentando. E a gente vai falar aí dos principais assuntos aí da NBA, né, Felipe? Como, por exemplo, o Thunder trocando a escolha número 30 do draft por uma first do Denver Nuggets, né? Acho que foi o mais importante que aconteceu. Não sei, brincadeira, vamos falar desse jogo insano entre o Warriors e Celtics no jogo 5. É isso aí. Jogo 5 que aconteceu na noite desta... Tô perdido aqui, cara. Segunda-feira, dia 13. Segunda-feira, confusão de fuso horário, só Deus pra salvar a gente, Jacobs. Golden State Warriors faz 3-2 na série, vence por 104-94. Partidaça individual, melhor dizendo, uma vitória coletiva, vitória do time de Golden State Warriors. E a gente, né, Jacobs, eu particularmente apostei na vitória do Celtics. Eu imaginei que eles fossem responder de uma maneira um pouco melhor. O Jason Tatum teve o jogo que a gente esperava dele. Teve um bom jogo. Não foi um jogo de 30 pontos, mas foi um jogo de 27 pontos. Mas ainda assim, não foi o suficiente pra bater esse time dos Warriors. E essa é a tônica que, não sei você, mas se eu tivesse que inventar, né, criar um título, uma história pra essa partida, eu diria que, mesmo numa noite em que Steph, histórica, né, a primeira vez que Steph, em 233 jogos, fica sem pontuar uma bola de 3 sequer, a primeira vez na sua carreira nos playoffs. Então, mesmo numa noite dessa, o Boston Celtics, por inexperiência ou por outros motivos, não conseguiu vencer. É mais ou menos por aí, Jacobs? Felipe, eu acho que é por aí, e na verdade, esse pra mim é o grande problema, porque eu acho que de vez em quando o Steph tem algum jogo nas finais ou numa série que ele não é o ideal, pelo menos não em termos de aproveitamento de porcentagem de arremesso. E foi o caso aqui. E eu acho muito preocupante para os Celtics que eles não tenham aproveitado o jogo ruim do Curry quando o jogo ruim do Curry veio e vencido quando tiveram a chance. Eu digo ruim, eu fiz aspas aqui para quem não tá assistindo a gente, que tá só ouvindo, eu fiz aspas com os dedos, porque eu acho que foi ruim em termos de bola de 3, realmente, ele não acertou nenhuma. Isso não só é a primeira vez que isso acontece com ele em playoff, mas é a primeira vez em qualquer jogo desde 2018, que ele tem um jogo que ele zera bola de 3. Mas eu acho que o Celtics não conseguiu vencer por uma série de fatores, que incluem, a gente vai falar, quantidade, de novo, enorme de turnovers. Só do Tatum e do Brown foram 4 e 5, respectivamente. Mais da metade dos turnovers do Celtics vieram pelos seus dois principais jogadores. E o Warriors respondeu muito bem. Foi o contrário do jogo passado. Nesse jogo passado foi o Curry carregando o time. Hoje, ontem no caso, todo mundo contribuiu. Eu não acho que o Curry foi ruim. Ele terminou o jogo com um plus-minus de mais 15, né? Ele pontuou durante o período dele em quadra. O Warriors acabou pontuando 15 pontos a mais do que perdendo. Ele fez 8 assistências e só um turnover. E, surpreendentemente, eu acho, muito bom na defesa. O Celtics, nesse jogo, arremessou 3 de 11 contra o Curry, quando o Curry era o marcador. Apenas 3 cestas. Nos últimos 2 jogos combinados, jogo 4 e 5, 7 de 23. Comparado a 10 de 16 nos primeiros 3 jogos da série. Então o Curry tá se mostrando aí, inclusive, muito competente na defesa. Mas, de fato, de bola de 3, que é o feijão com arroz dele, é o que ele usa pra matar, ele foi ruim, mas o Celtics não conseguiu aproveitar, e agora a série fica bem mais complicada pra eles, porque eu acho difícil que o Curry tenha outro jogo
0 bola de 3. Concordo plenamente com você, Jacobs. Eu acho que é impossível, a gente não vai ver um jogo diferente, um jogo como esse do Steph Curry. Podemos apostar. E novamente eu trago uma quentinha do podcast do nosso querido Draymond Green, colega de profissão. Ele disse exatamente isso. Ele falou assim, cara, eu jogo com o Steph minha carreira inteira. E eu sei o que segue depois de um jogo como esse. Ele sempre responde. Então, a história, né, mostra, a equipe sabe que depois de um jogo desse de 0 bola de 3, eles podem esperar tranquilamente que ele vai voltar para um jogo espetacular. Então, nas palavras do Draymond, isso, né? Eles não têm dúvida que o Steph vai voltar. Mas eu acho que, da mesma maneira que Jason Tatum conseguiu impactar a série de alguma maneira ou outra quando ele não pontuou, Jacobs, eu senti pessoalmente que o Steph também impactou muito a série, muito o jogo ontem. Sem dúvida. Né, os intangíveis do basquete, a gente não consegue mensurar o impacto que ele teve sem pontuar por apenas 16 pontos, 31,8% de quadra. Você trouxe os números, 7 de 22 só, não é a dele. Mas, pelo fato de que Boston não conseguiu encontrar uma resposta pra ele até agora na série, eles super popularam, né? A marcação no Steph Curry, Isso. marcação dupla, marcação tripla. E o que aconteceu? A equipe teve aqueles open shots famosos, e até por isso ontem a gente viu uma noite, a career night, vamos dizer assim, a noite da carreira de Andrew Wiggins, que literalmente explodiu, né? Foi a primeira vez na carreira dele em que ele liderou o time de Golden State em pontos e rebotes. Chutou 12 de 23 de quadra, mesmo tendo sido, Jacobs, 0 de 6 da bola de 3. Ou seja, mesmo, né? 0 de 6, ele ainda assim conseguiu 12 de 23 no total, chutou 52,2% de quadra. E teve, assim, na minha concepção, uma atuação muito madura. A escolha de arremesso dele foi muito boa. Se você pegar os melhores momentos do Wiggins, você vai perceber que ele se utilizou da fisicalidade dele. Ele é o cara mais atlético desse time de Golden State e talvez o único no elenco que consiga fazer um coast to coast, né? Porque é um time estritamente shooter, né? Eles chutam mais de 3 do que fazem essa transição rápida e terminam com uma bandeja ou com uma enterrada, como ele fez algumas vezes. Então, partidaça dele pra, cara, botar por terra, né, aqueles os doubters, os haters do Andrew Wiggins, né, cara? Coroar a redenção dele, né? Foi a redenção, o jogo da carreira dele. Ele teve um jogo de 16 rebotes no último jogo, né, Jake? A gente mencionou bastante isso. E ele fez 13 ontem à noite. Exato. E além de tudo isso, dessa eficácia, essa inteligência, dessa calma na quadra ofensiva, na parte defensiva ele foi mais uma vez brilhante, né? Já mencionei o número dos rebotes. Manteve o Tatum para 1 de 5 no quarto. Temos que mencionar isso, né? E também temos que mencionar o Gary Payton, porque é incrível outro impacto defensivo gigantesco. O cara... Eu acho que fica muito mais claro por que a equipe do Warriors ficou com tanta raiva daquela falta. Eu não lembro agora quem foi que cometeu a falta nele no jogo do Grizzlies, que machucou o cotovelo dele, porque eu acho que todo mundo em Golden State sabe da importância do Gary Payton para as esperanças de título dele, do Warriors, no caso, porque o impacto defensivo dele, ele tá fazendo de vez em quando uma cesta ou outra, ele parte pra uma bandeja ou outra, ele teve uma cesta bem emblemática em cima do Marcus Smart num inbound, que o Marcus Smart dormiu completamente, mas é na defesa que ele tá mais presente, e o Klay tá indo bem na defesa, o Wiggins tá indo bem na defesa, e aí quando você coloca o Gary Payton, e até o Curry tá indo bem na defesa, a gente viu os números agora, se você bota esses 4, e o Draymond, que também tem uns números muito bons dele em relação ao Big Three do Boston, né, o Jalen, o Jason Tatum e o Marcus Smart, cara, acaba virando um quinteto de defesa muito, muito bom. Não é um quinteto de defesa atlético e alto como o do Boston, quando tem lá o Al Horford e quando tem lá o Robert Williams, mas o resultado tá aí em quadra. Eles estão conseguindo parar o Boston Celtics. O que é incrível, né? O que a gente achou que não fosse acontecer justamente pelo tamanho físico deles, né? Exato. A gente imaginava uma série muito mais dominante por conta de Boston, né? E não tá sendo assim. Eu acho que eles estão realmente muito mais assim...
vou dizer pilhados, são muito mais concentrados nessas partes que eles sabem que vencem campeonatos, né? A gente fala que ataque vence jogo e defesa vence campeonato, né? E eles entendem a importância que eles têm, que essa defesa tem, e o time inteiro tá muito unido, eu senti. E o Gary Payton retrata muito bem isso. É um cara, né, um cara não draftado, um cara que veio de uma fratura na série contra o Minnesota, o Memphis, como você bem trouxe, e teve um impacto tremendo ontem, com 15 pontos vindo do banco, e contribuiu pelo fato de Golden State ter tido 9 roubadas de bola ontem, contra apenas 2 de Boston, que mostra, Jacobs, como que eles estão mais antenados no jogo, a leitura de jogo, né, a concentração é tão melhor, que eles conseguem forçar esses turnovers e essas deflections, né? O Gary Payton é exímio defensor no que diz respeito a isso, nesses desvios de bola que fazem toda a diferença. Mas eu acho que, antes de passar pra falar de Boston, eu acho que é mais ou menos isso de Golden State, né? Eu acho que sim, eu queria voltar pra destacar o Wiggins, como você já destacou bastante, sim. Porque, assim, o Clay fez 21 pontos, o Gary Payton, você falou agora, contribuiu, o Jordan Poole também teve um jogo de duplos dígitos de pontuação vindo do banco também, e todos esses caras ajudaram, combinaram. O Curry, eu de verdade acho que não teve um jogo ruim, ele teve um jogo ruim arremessando de 3, mas ele ainda partiu muito bem pra cesta, penetrou muito no garrafão, e por conta disso atraía os jogadores do Boston. Ele de fato estava sendo dobrado mais vezes, tem até muita gente especulou se ele sentiu um pouquinho cansado, lesão e tal. Cara, eu acho que todo mundo tá lesionado nessa altura do campeonato, sabe? Todo mundo tá machucado, todo mundo tá sentindo dor. Mas o fato do Curry ter... porque realmente alguns arremessos dele estavam batendo muito na frente do aro, então não tava talvez ali um problema no salto, um problema no tornozelo, talvez, uma coisa dessa. Mas ele soube compensar, porque ele partiu pra dentro do garrafão, ele desmontou as defesas do Celtics e fez isso, né? 8 assistências, contribuiu muito, eu acho, pra ter esses outros esses desempenhos bons dos jogadores. Mas o Wiggins é o destaque pra mim. É incrível. Desculpa, não, pode concluir aí. Eu só ia dizer aqui dos números dele, que eu acho que tem algumas coisas muito importantes. Você falou, ele foi 12 de 23, o que é 52%, um número muito bom. Numa noite que ninguém chutou bem, né? Isso. Só que todos os erros dele foram de bola de 3. O que não é ideal, claro, mas significa que ele teve 12 de 17 de bola de 2. É um aproveitamento muito, muito bom. Foi o que eu falei, a escolha de arremesso dele foi incrível, né? E a marcação... Desculpa. Não, só reforçar esse ponto. 10 desses 12 arremessos que ele acertou foram dentro do garrafão. Então mostra como ele escolheu bem quando e onde arremessar a bola. Sim, usou a fisicalidade dele, né, pra dominar, pra fazer essas penetrações muito bem feitas, e mais uma vez estressar a importância do Steph Curry pro jogo, pra mudar a história do jogo, né? Essa eficiência absurda do Wiggins passa pelo fato de que o Steph, mesmo numa noite off, ele chamou a marcação suficientemente para que o Andrew Wiggins tivesse a partida que ele teve ontem. Então, né, essas são as maneiras que as grandes estrelas têm de influenciar as suas equipes, claro, mesmo tendo noites assim. E só pra gente falar um pouco mais do Wiggins, levantar um pouco mais a bola dele, porque é um cara que sempre foi muito escrutinizado na carreira dele. Foi engraçado que ontem, Jacobs, eu percebi que ele teve uma noite de Minnesota Timberwolves. Né? Ele é um cara que, em Minnesota, quando ele recebeu o max contract, né, vale lembrar isso, que ele não é nenhum underdog, né? Ele não é nenhum cara, né, chinfrim. Ele é um cara de max contract. E lá em Minnesota, ele era o cara, né? Tinha o Karl Anthony Towns, mas ele era, antes do Ant-Man, né? Ele era o cara da pontuação. Ele tinha uma média de 25 pontos por jogo lá em Minnesota. Então ontem ele foi esse cara, ou seja, a leitura dele percebeu a necessidade de ajudar essa equipe, ele o fez, mas obviamente ele se transformou nessa equipe de Golden State por conta da cultura, né? Ele é um cara, uma liderança, ele é um cara, assim, quieto, né? Ele é um cara que você percebe nas entrevistas dele, ele é um cara que fala mais comedido, ele não é um cara muito passional, ele não é muito vibrador. E as pessoas entendiam isso lá em Minnesota, quando se precisava de um cara mais vocal e ele não o era, entendiam isso como um cara muito passivo. E quando ele vai pra São Francisco e encontra já um time formado com uma cultura, com uma liderança muito forte, que tem paciência com ele, né, que
permite com que ele jogue, né, da maneira como ele quer jogar, ele tem o impacto que ele teve ontem, se desenvolveu, se transformou num jogador defensivo absurdo, como a gente tem visto, né? E Jacobs, cara, dependendo do que ele fez, tirando aquele jogo do Steph no jogo passado, é seguro dizer que o Andrew Wiggins tá sendo, cara, o quê? O melhor jogador de Golden State na série. Ele é tranquilamente o segundo melhor jogador do Warriors na série. Tranquilamente, não tem dúvida. Porque é o seguinte, ele é o segundo ofensivo, né? Ele é o segundo cara de maior média depois do Steph Curry, mas é o melhor cara defensivo do time. Né? Ele é o cara responsável por silenciar o Jason Tatum, né? Então, assim, não seria absurdo, dependendo da narrativa dos 2 próximos jogos, o Andrew Wiggins figurar entre os possíveis candidatos a MVP da final, como o Iguodala foi há uns anos atrás. Eu acho que dessa vez ninguém vai ousar, caso o Warriors vença, não votar no Steph, sabe? Eu acho que existe até um caso para o Wiggins, mas eu acho que os altos do Steph são muito altos pra galera ignorar dessa vez, sabe? Mas assim, eu fiquei muito feliz por ele, porque ele é um cara que talvez seja isso como você falou, eu acho que ele talvez não seja o número 1 do time, especialmente no vestiário, ele não é esse cara, mas ele pode ser esse cara que brilha em grandes situações. E na verdade, Felipe, eu acho que tanto ele quanto o Klay são 2 jogadores do Warriors que estão melhorando conforme a série vai andando. Enquanto tantos coadjuvantes do Celtics estão piorando, né? O Al Horford desapareceu, o Grant Williams e o Derek White são fatores nulos, francamente, agora na série. Sim. Mas esses 2 do Golden State, que eu acho que o Golden State só vai ser campeão por causa desses 2. Se for campeão mesmo, é por causa da evolução do Klay, que ainda não tá no Klay, sabe? Ele ainda não fez, inclusive, nenhum jogo como ele fez, até nesses playoffs já, de dominar o jogo assim com bola de 3. Ele ainda tá errando muita bola de 3 que ele nunca errava, mas ele fez 21 pontos, foi um efeito defensivo importante, e o Wiggins também tá crescendo. Ele teve talvez os 2 jogos mais emblemáticos de sua carreira nesses últimos 2 jogos. Não vou dizer que são os melhores, tá? Eu confesso que eu nem conheço de cabeça assim outras performances dele pra trazer aqui e comparar, mas sem dúvida alguma são os jogos que ele mais provou, como você falou, os doubters errados, que ele provou que a galera que duvida dele tá errado, que ele pode ser sim um cara impactante de playoff, que ele pode ser sim um dos jogadores que decidem títulos na NBA. Os números a gente já falou, mas mais importante do que tudo isso pra mim é até, como você muito gosta de falar, os intangíveis. Aquela enterrada que ele fez ali faltando 2-3 minutos no quarto foi literalmente o silenciador em cima do Boston Celtics, sabe? E o Wiggins não era o cara que fazia esse tipo de cesta, sabe? Que botava o jogo pra dormir. Mas agora ele teve esse jogo. Inclusive, eu não sei se no jogo 6 o Wiggins vai ser de novo o melhor cara em quadra, mas eu agora espero uma certa... eu tenho uma certa segurança com a presença dele lá se eu sou um torcedor do Golden State, sabe? Sim. Se eu sou um torcedor do Warriors, eu não entro no jogo 6 mais assim, desesperado. Se o Curry não tiver o jogo da vida, a gente tá lascado de novo, porque eu sei que o Wiggins vai contribuir, eu sei que o Klay vai contribuir, talvez contribua menos do que fizeram nesse jogo 5, mas sem dúvida alguma você conta com eles agora. Excelente ponto, mostra o crescimento do Andrew Wiggins, né? Ninguém nunca, acho que ninguém da comunidade imaginava o impacto que o Andrew Wiggins teria nesse estágio, né? O curioso foi que quando acabou o jogo ontem, ele foi na mesa da ESPN e falou isso, ele falou assim, cara, antes desse ano, eu tinha jogado um playoff, e agora o cara tá basicamente, né, sendo junto com o Steph, os caras dessa equipe de Golden State, que é uma dinastia, né, como você mencionou, tem muitos nomes, tem uma cultura, então mostra primeiro a evolução, a maturidade dele, né, e de novo, eu gosto muito de falar disso, como é que o ambiente, né, o mental funciona, é importante, né, você chega num ambiente em que as estrelas te dão esse respaldo, você vai lá e joga com mais tranquilidade, sem menos cobrança. Mas antes de passar para Boston, um número muito interessante, eu vi num programa americano hoje, o nosso querido Chris Broussard, o Jacobs, ele deve conhecer muito bem ele, trouxe um quadro comparando os números do Klay Thompson nessa série contra Boston, contra todos as outras finals dele. E eu fiquei muito, muito chocado com o fato de que as médias dele são idênticas. Opa. Então, assim, sim, ele tem feito
Nessa série agora, 19,3 pontos de média. Contra 19,4 de média nas outras finals todas. Ele tem chutado basicamente 50%, 51%, o mesmo na sua média de outros anos. E assistências também, são números insignificantes, assistência e rebote não é a dele, mas o curioso foi isso, que o número ofensivo é 0,1 a diferença de média dele do Clay normal, né, digamos assim. Então, como você bem mencionou, ele não tá tão abaixo da média quanto as pessoas imaginam, e eu diria mais, ele tem sido um cara que transcendeu o seu próprio jogo. Não apenas tem feito seus 19 pontos por jogo, como eu acabei de mencionar, mas como ele se transformou numa potência defensiva, coisa que ele não era antes. A série que ele tem feito contra principalmente o Jaylen Brown tá sendo fenomenal, tá sendo impressionante. E vale destacar que também ele é um cara que acabou de chegar de lesão, de recuperar de lesão, né? Duas lesões muito ruins. Ele ficou 900 dias sem jogar basquete, né? Profissionalmente. O que é muita coisa. Não é pouca coisa o cara voltar agora e voltar nesse nível. Se você volta numa temporada regular é uma coisa, né? Jogando jogos que não valem nada, clima amistoso. Mas você voltar nas finais contra a melhor defesa do campeonato, contra, né, um time que eliminou o Kevin Durant, um time que eliminou o Giannis Antetokounmpo, que eliminou o Jimmy Butler, não é fácil. Então o Klay Thompson merece muito, muito, muito reconhecimento. Porque é um cracaço. É um cracaço. E é um cara que... Vou te dizer mais, Jacobs. Ele é um cara, assim... Que todo time gostaria de ter. Não pelo que ele traz, mas pelo mental dele. Ele é um cara que ele nunca reclamou do lugar dele nessa equipe. Porque sempre vai ser... Ele vai aposentar e sempre vão falar de Steph Curry na frente dele. Né? Ele também, se estivesse em qualquer outra equipe da liga, ele teria seu lugar como os melhores chutadores de 3 da história. Só que o fato dele estar, né, sendo ofuscado um pouco por esse gênio que é o Steph Curry, tira um pouco do holofote dele, mas uma coisa que ele nunca reclamou, e isso mostra como é que esse time do Golden State é um time, né, um team first, como eles falam, não é? Total, e o Klay é um dos maiores arremessadores de 3 da história, ele só ficou ao lado do maior, né, e aí acaba realmente sendo, de certa forma, ofuscado, mas sem dúvida, o Golden State não teria chance de ganhar essa série se ele não estivesse jogando o que ele tá jogando. Pra quem não viu a entrevista, mas ele deixou bem claro que ele tem o poder do oceano ao lado dele. Então tem esse detalhe aí também. O Klay falou que ele gosta muito de passar um tempo no mar pra se curar. Então tá dando certo aí o resultado dele aí na série. Mas acho que a gente pode falar do Celtics agora, né? Porque enquanto o Warriors, a gente tem visto tantas figuras crescendo, né? O Klay, o Wiggins, o Gary Payton melhorando a cada jogo. Aliás, desculpa, eu já ia esquecendo, mas eu quero só fechar o Warriors aqui, Felipe, se você me permitir, com uma última estatística dos coadjuvantes aí do Golden State Warriors, que é o Draymond Green, que, segundo o StatMuse, o Jaylen Brown, Jason Tatum e Marcus Smart combinado estão arremessando só 25% de média contra ele e 14% de 3. Então, o Draymond foi um cara que a gente criticou bastante aqui e que eu continuo achando que não é nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto melhor jogador do Warriors hoje em dia em quadra. Mas, contra os caras importantes do Celtics, ele ainda tá fazendo um efeito bom. E isso reforça o potencial defensivo. Celtics foi a melhor defesa do campeonato inteiro, mas o Golden State tinha a segunda melhor defesa e parece, por enquanto, ter encontrado soluções maiores. Porque a gente vai falar do Celtics agora, mas eu não sei você, Felipe. Eu não consigo colocar hoje, indo pro jogo 6, muita fé os caras de Boston pra responder como os caras de Golden State responderam nesse jogo 5. Jacobs, eu vou aproveitar, né, dizer que nós somos do 3 Pontos e a Falta. Meu nome é Felipe Racinto, comparado com o Guilherme Jacobs, e nós estamos analisando, destrinchando, dissecando a partida de número 5 entre Golden State Warriors e Boston Celtics na noite dessa segunda-feira. E como você bem mencionou, Jacobs, para trazer, acho que a melhor maneira de iniciar esse bloco, iniciar a análise do Boston Celtics especificamente, é dizer isso. Você mencionou a segurança, né? Como é que deve estar a torcida desse time, porque o que a gente vê em quadra, e a impressão que eu tenho particularmente, não sei se você vai concordar, é que uma vez mais, não apenas no jogo passado a gente falou isso, mas este jogo também eu sinto que
foi Boston quem perdeu e não Golden State que ganhou. A gente já já cantou as honras para essa equipe, para a partidaça que o Andrew Wiggins teve, que o Gary Payton teve também, a intensidade defensiva trazida, orquestrada pelo Draymond Green. Mas se você é o Ime Udoka, Jacobs, e antes da partida, eu chego para você e falo assim, ó, hoje à noite, Steph Curry não vai fazer nenhuma bola de 3. O Klay Thompson não vai fazer mais que 25 pontos. Vocês vão pegar mais rebote. Vocês têm que parar Andrew Wiggins, é o desafio de vocês. Então, vocês vão pegar mais rebote que Golden State, 47 contra 39. O Tatum vai ter 27 pontos. Né? O que você pensaria, Jacobs? O Boston vai ganhar 100%, exato, não é? Exato. Não, exato. É inconcebível, vendo as estatísticas, pensando assim, tudo foi a favor de Boston, né? E ainda assim não foi suficiente. Que você pode trazer sobre análise sobre o porquê que essa equipe... Será que foi só inexperiência? Rapaz, eu vou discordar especificamente na ideia de que o Boston mais que perdeu esse jogo, sabe? Eu acho que dessa vez a vitória, por conta do esforço coletivo, foi muito de Golden State. Porém, por conta dos fatores que você apresentou agora, é impossível você olhar para esse jogo e dizer assim, o Boston não teve chance. Porque é impressionante. Aconteceu tudo que você pode pedir. Até agora nessa série, quem ganha a batalha dos rebotes ganha o jogo. Até agora nessa série, o Jason Tatum não tinha tido um jogo tão bom quanto ele teve, 27 pontos, 50% de arremesso de quadra. E, obviamente, não tinha rolado um jogo de arremessos de 3 ruim do Steph Curry como esse. Então, os fatores estavam lá. Mas o Boston não aproveitou. Eu acho que não aproveitou em grande parte por conta da resposta coletiva do Golden State Warriors. Que o Celtics teve um quarto bom, que foi o terceiro quarto. E sim, quando o terceiro quarto terminou... a primeira vitória deles em um terceiro quarto, né? Exato, mas que terminou com o Warriors ainda à frente do placar com aquela última cesta do Jordan Poole, que eu acho que acabou tirando muito da empolgação do Celtics. Poxa, a gente fez isso tudo e ainda estamos atrás do placar. Desmoralizante. Pronto, desmoralizante, essa é a palavra. Mas, cara, assim, é curioso, porque é a trajetória oposta do Warriors. Enquanto os coadjuvantes do Warriors têm melhorado, os coadjuvantes do Celtics parece que desaparecem dos jogos, né? Mas enfim, vamos falar dos caras principais primeiro, porque o Tatum teve um bom jogo, tirando 4 turnovers que ele teve, não foi um número bom. Aliás, esses 4 turnovers levaram ele a quebrar o recorde do LeBron James de maior número de turnovers numa pós-temporada. Ele é o cara que mais cometeu turnovers na história das pós-temporadas da NBA agora. O Tatum tá com... A gente não falou do aproveitamento do Wiggins de 2 pontos. O Tatum tem só 30% de aproveitamento de arremessos de 2 pontos nos playoffs inteiro. Ele não tá jogando bem nessa série. Ele, apesar do jogo bom, mais uma vez coube muito na bola de 3, se apoiou muito nela. Foram 5 de 9, o que significa 50% de todos os acertos dele vieram de 3. E ele não tá sendo aquele cara que vai pra contato, ele tá tendo muito mais dificuldade pra armar o jogo, apesar de ter 4 assistências. Eu acho que ninguém vai olhar pro Tatum como o cara que quebrou a defesa do Golden State nesse jogo. E semelhantemente o Jaylen Brown, que eu aqui tava cantando vitória quando ele tava ali pra ganhar Finals MVP, fez 18 pontos? Fez, mas o Jaylen Brown arremessou 5 de 18 e apenas 0 bolas de 3 também. Então, os 2 caras principais, com mais 5 turnovers, tá? Ele também cometeu. Foram os 2 jogadores do Celtics, junto com o Marcus Smart, que mais cometeram turnovers. 4 pro Jason Tatum, 5 pro Jaylen Brown. Que é justamente o Big Three, né? Exatamente. E é o Big Three deles, né? Então, não só os coadjuvantes do Celtics estão baixando cada vez mais seu nível, sim, como não tá tendo resposta, apesar do Tatum ter pontuado bem, o Big Three do Celtics simplesmente não tá mais lá. Não estão mais fazendo o que eles estão fazendo no começo da série. Pode ser que, em parte, isso seja por conta do psicológico deles terem levado a lapada que eles levaram no jogo 4. E aí chegaram aqui meio... exatamente. E aí sentiram que perderam a série ali e não sei o quê. Mas aí, francamente, se for isso, mano, aí é culpa deles também, porque é isso, sim, que você precisa ter pra ser campeão. Você precisa ter essa cabeça. Então,
Acho que o problema parte pelo desaparecimento do Grant Williams e do Derek White, claro, mas os primeiros responsáveis são esses três: Jason Tatum, Jaylen Brown e Marcus Smart. Então, apesar do jogo decente ali do Tatum, eu continuo achando que eles estão abaixo do esperado pra essa série, especialmente nesses últimos 2 jogos aí. Não, falou tudo, né? Principalmente o Jason Tatum, que é o dono dessa equipe, é o líder dessa equipe. A gente chamou muito, né? Puxou muito a orelha dele nos nossos últimos programas. Ele até que apareceu, teve um primeiro quarto, primeiro tempo muito bom, mas de novo no quarto deixou muito a desejar. Eu senti ele muito nervoso. Ele ouviu, parece que ele leu quando eu postei no nosso Instagram ontem as chaves pra cada time vencer o jogo, eu postei exatamente isso. O Jason Tatum precisa ser mais físico. Ele não tinha tido um jogo ainda nessa série com 10 arremessos de quadras convertidos. O que isso dizia? Que ele tem que ser mais agressivo. Ele tem que partir mais pra cima, tem que cavar mais a falta, né? E ontem, eu acho que ele tava tão focado nisso que ele tentou mais cavar a falta do que pontuar. Algumas vezes, alguns turnovers que ele cometeu, ele pegava a bola no garrafão e estendia o braço, ele dava o braço pro marcador bater, mas que algumas vezes não funcionou, ele perdia a bola e cometia um turnover. Então, assim, eu senti que eu acho que se você destrinchar, né, analisar bem por que o Boston cometeu tantos erros, passa pela inexperiência, e pra mim tá muito visível, porque a gente tá comparando com a maior dinastia ativa dessa liga até hoje. Esse DNA campeão vencedor, a maneira como o elenco de suporte tá respondendo, crescendo na hora certa, tudo passa por isso, pela experiência que o treinador, mas que principalmente a equipe, né, a espinha dorsal da equipe tem, coisa que esse Boston Celtics... O complicado, Felipe, é que o Udoka não tem muito o que fazer, porque ele não pode tirar o Tatum e o Brown e o Marcus Smart. Porque se olha pros outros caras, o Grant Williams, o Derek White, o próprio Al Horford, que teve um brilhante primeiro jogo, mas eles não estão impactando mais do mesmo jeito nessa série. O que o Gary Payton e o Jordan Poole contribuem, a gente tem falado deles, esses caras não estão contribuindo mais, né? Se a gente olhar para os números de ontem, por exemplo, o Derek White, que a gente falou, depois que teve filho, virou outro cara, o Derek White não acertou nenhum arremesso de quadra ontem. 0 de 4. O dado curioso, que eu até mencionei no nosso grupo de WhatsApp, é a diferença entre a pontuação dos bancos. O banco de Boston, né, que foi basicamente Derek White e Grant Williams, combinaram para 4 pontos contra 31 de Golden State. Não dá para vencer uma partida assim, com a discrepância tão grande, né, com o banco não funcionando, o Pritchard também não funcionou, não dá para vencer. Mas só para concluir, o que eu tô enxergando desse time de Boston, eu ainda acho que eles ainda são muito... Ficou claro pra mim, eu ainda acredito que eles são melhor time, melhor elenco, né, versatilidade, 1, 2, tecnicamente 3 estrelas, né, que podem contribuir tanto defensiva quanto ofensivamente. Mas, de novo, um dos intangíveis que a gente não tem como mensurar é nervosismo, né, e eu tenho sentido que essa primeira chegada deles às finals tem sido uma coisa que tá pesando, e não tenho dúvida que vai moldar esse time para as próximas temporadas. Toda estrela precisa de um baque como esse, mas tá claro para mim que, como você mencionou, o Ime Udoka não tem resposta para más decisões causadas por nervosismo, né? Os turnovers que a gente viu ontem, vou trazer aqui agora, também mencionamos no nosso grupo lá, né? Boston cometeu 18 turnovers. 18 turnovers contra 7 de Golden State. Você não vai vencer uma partida de basquete com esse número, fazendo 11 turnovers a mais que o adversário. Boston também chutou 21 arremessos livres de 31. Perdeu 10 arremessos livres e, curiosamente, coincidentemente ou não, a diferença do resultado final do jogo foram 10 pontos. Né? Então, se você é um pouquinho mais caprichoso, protege mais a bola, toma decisões melhores, cuida mais da bola, gasta o cronômetro, faz aquele passe extra, procura o companheiro que tá mais livre, melhor posição para pontuar, em vez de arriscar uma bola, um jump shot marcado, um fade away que não vai cair. Então são essas pequenas coisas que mostram como é que
a experiência faz a diferença. Então, eu não tenho dúvida que pode, Jacobs, não me entenda errado. Esses playoffs a gente viu de tudo, né? Já. Pode ser que Boston embale 2 vitórias e seja campeão. Mas, Sim. de qualquer maneira, eu acredito muito que Jaylen Brown, Jason Tatum e Marcus Smart vão ser outros nas próximas temporadas, muito em conta dessas dificuldades que eles estão passando aqui agora, enxergando, entendendo o que significa as finals da NBA. Dá pro Celtics ganhar essa série? Dá, até porque o próximo jogo é em Boston, é um dos ambientes e torcidas mais importantes da NBA, e talento eles têm no papel, pelo menos, mas a gente não tem visto isso reproduzido em quadra. E hoje eu tenho muita dificuldade em acreditar na vitória deles, sabe? Não é nem assim porque eu não consigo ver, sabe? Eu acho que o Warriors é essa máquina perfeita que não tem tropeços e bem construída e não tem o que o Celtics explorar. Não é nem isso. Mas é mais, até porque vamos combinar, esse foi o primeiro jogo que o Celtics pareceu não ter resposta nenhuma, sabe, pro Warriors, assim, eu acho. Foi a primeira vitória do Warriors que pareceu mais definitiva nessa série, assim, digamos. Porque até o jogo do Steph foi muito apertado. Mas é que... Sim. Eles lideravam por 5 pontos nos últimos 5 minutos isso, no clutch time. Isso, exato. Mas pronto, é uma boa lembrança, né? O fato deles serem tão ruins no clutch time, o fato deles entregarem jogos grandes, e meio que a decadência não assim, sei lá, de um jogo pro outro, mas que tem rolado do começo da série pra cá, essa tendência aqui. Eu acho que tirando o jogo 3, porque o jogo 1 o Warriors liderou durante boa parte do jogo e o Celtics ganhou pelo quarto, pelos últimos 10 minutos ali. O jogo 2 foi a grande... do jogo 2 foi o Warriors ganhando, e aí o jogo 3 foi a grande vitória do Celtics. E aí eu acho que eles estavam contando muito com esse jogo 4 em casa ainda, e o fato de eles terem levado aquela virada talvez tenha abalado eles, porque eu acho que eles, tirando, como eu falei, o jogo 3, eles não têm uma vitória assim que grita nessa série. A outra vitória foi um negócio de último momento ali. Enquanto essa vitória do Warriors pareceu uma vitória mais, sabe, uma declaração maior, a gente vai ganhar esse negócio aqui. Aí eu não consigo, olhando pro que o Celtics tá fazendo, confiar que o Celtics vai olhar isso e dizer assim, não quer saber quem vai ganhar a gente, puxar de volta. Porque eles parecem que estão se apequenando. Sim. Eu tô rindo aqui, quem não tá assistindo aqui, eu tô dando risada aqui enquanto o Jacob fala, justamente porque me veio um filme na cabeça agora. Na série contra Milwaukee, foi o enredo foi muito semelhante a esse. Até o jogo 5, literalmente, idêntico. Eram partidas em que eram decididas assim, no último momento, né? Por uma fração de segundos, na última posse de bola, um jogo super truncado, e as equipes não tinham vitórias convincentes. Milwaukee chegou a fazer 3-2. A série foi pra Milwaukee, eles podiam fechar lá. E foi então que Jason Tatum, o Jacobs, teve a noite de 46 pontos que ele teve. E eles fecharam a série em Boston. No jogo 7. Então, tá passando esse filme na cabeça aqui agora. Veio pra mim aqui. Vale mencionar pro nosso ouvinte, né? E não é a primeira vez também que Boston se encontra nessa situação, né? Mesmo não estão jogando bem. Tudo pode acontecer, né? E passa pela mão desses grandes jogadores, né? Vai precisar, na minha opinião, já abrindo aqui espaço para uma análise e para um palpite do jogo 6, eu acredito muito isso. Concordo com o Draymond, eu acho que, cara, uma partida de 0 bola de 3 o Steph não vai ter, ele vai voltar, vão ter que acertar isso aí. Mas, novamente, passa pelas mãos de Jason Tatum. Se ele tem um jogo como ele teve contra o Milwaukee de 46 pontos, cara, Boston 90% de chance de ganhar. Então, cabe a ele, né? E levar o jogo pro jogo 7, que, na minha concepção, é um jogo que é tão nervoso, né? Os stakes são tão grandes que tudo pode acontecer. Então, acho que Boston encarasse a partida de número 6 como a grande final deles. Galera, esquece que a gente tá atrás, esquece que tem mais um jogo que é fora de casa, vamos ganhar aqui. E o resto, né? A gente encara, dá entrega nas mãos dos deuses do basquete. É mais ou menos por aí, o que você acha? Eu acho que sim, mas eu acho que, sei lá, eu encaro
de uma forma mais diferente essa série. Eu posso encarar de uma maneira mais analítica, dizendo que o cara que era pra segurar o Jason Tatum na série do Milwaukee, que era o Chris Middleton, não tava lá. E posso também encarar de uma forma mais, como é que eu posso dizer, emocional da coisa, quer dizer, não, eu acho que o Warriors tem mais cabeça, sabe? Que é mais experiente, é um time que sabe onde é que tá, sabe o que é preciso pra ser campeão, tem uma cultura de campeão. E como eu falei, na parte analítica eles têm lá tanto o Wiggins quanto o Thompson que estão conseguindo, e o Draymond Green, que os três estão tendo bons efeitos, até o Bjelic já teve bons efeitos em cima do Tatum. O Warriors parece que consegue segurar mais o Tatum. Pode ser que ele esteja sofrendo do ombro, que de vez em quando a gente vê ele sofrendo com o ombro, pode ser. Tatum não é um cara que Muito faz bem muito lembrado. drama. Não, Tatum não é um cara que faz muito drama de lesão, então o fato de ele estar sentindo, eu acho que é genuíno. Mas é o que eu falei mais cedo. Eu acho que é possível que o Curry esteja sentindo o tornozelo. Eu acho que tá todo mundo sentindo alguma coisa nessa altura do campeonato. Tá. O Robert Williams também, completamente Total. baleado, né? Então, assim, sem dúvida alguma, é possível. É possível você ver os Celtics ganhando o jogo 6, até porque é em casa. E como você falou, jogo 7, cara, Deus me livre fazer uma previsão pro jogo 7. Eu espero que o Warriors ganhe só pra não ter que fazer a previsão do jogo 7, porque eu não faço ideia do que eu vou escolher. Porque jogo 7 na NBA é literalmente... Tudo pode acontecer. Mas eu acho que o Warriors, tanto no psicológico quanto na tática, tem respostas melhores pro Celtics, pelo menos tem apresentado respostas melhores pro Celtics até aqui. E por isso eu acho mais difícil rolar o que rolou contra Miami e contra Milwaukee, contra o Golden State Warriors. E outro detalhe muito importante é um dos, sei lá, maiores 15, 20 jogadores da história da NBA tá no Golden State Warriors. Então, Jacobs, vou fazer o meu papel de Bruno Silva aqui e vou botar nós dois a fogueira aqui. Quem vence o jogo 6, portanto? Eu vou apostar que o Warriors leva o título no jogo 6. Mas... eu vou manter minha coerência. Eu escolhi o Boston pra vencer essa série. Vou manter minha coerência aqui. E mesmo sem confiança... Diego, sem confiança alguma, eu vou dizer que Boston leva em Boston e a série volta pro jogo 7. E aí no próximo programa a gente faz a previsão, tendo, né, um comparativo maior. Mas eu vou manter a minha escolha aqui. E se você apostar no Warriors agora, não dá pra, a sua aposta de quem vence a série acabou, porque se o Warriors ganhar mais um, já era, né? Não, cara, vou mudar, vai ser... Eu vou morrer abraçado com a minha escolha, não vou pipocar. Boston leva no TD Garden com uma partida boa do seu elenco. Eles sempre respondem bem, né? Claro que as finais tirando ontem, eles não responderam bem. Exato, né? Eles geralmente sempre respondiam, né, a uma derrota com vitória. Foi a primeira vez que eles perderam back-to-back desde janeiro, eu acho. Exatamente. Então, portanto, eu acho que vão jogar um pouquinho pela honra deles. Eles vão estar muito nervosos, porque eles sabem o peso desse jogo, não querem conceder a festa do título em casa pra esses caras. Principalmente pro Draymond, né, que comprou briga com a torcida de Boston. Mas eu ainda vou apostar em Boston. Então... Não, justo. Cara, se o Warriors tivesse ganho o jogo 5 em Boston e o jogo 6 fosse em São Francisco, aí eu meio que tava, apaga as luzes aí, sabe? Por ser em Boston, porque tudo que a gente tá falando, assim, dos coadjuvantes, né, é mais difícil pros coadjuvantes do Warriors fazerem o que eles fizeram em Boston do que em São Francisco, né? Sempre é mais fácil pros jogadores, vamos dizer assim, menos estrelas, brilharem quando estão em casa. O ambiente é mais favorável pra eles. Então tem mais chance do Derek White responder, tem mais chance do Grant Williams responder, e é mais difícil você imaginar sei lá, o Wiggins, Thompson, o Jordan Poole, que não tem jogado bem em Boston, né? Exato, tendo o mesmo sucesso. A questão é que, poxa, o Wiggins teve um bom jogo lá em Boston. O Klay Thompson defendeu bem lá em Boston. E esses caras não contribuíram pra muita coisa lá em Boston na última vez que ele estava lá. O Grant Williams, Derek White, tal, o Al Horford. Então, eu tô tentando olhar pra esse jogo 6 até como o arco da série toda, e não de um jogo para um outro jogo, sabe? Por isso que eu aposto no Warriors, mas se a gente olhar de um jogo de cada jogo, meio que independentemente, é meio que o Boston tem tanta chance de ganhar agora quanto jamais teve, sabe? Esse jogo e levar pro jogo 7. Boa!
Boa. A verdade, o que a gente sabe é que vai ser um jogaço. A gente tem falado isso todo jogo, né? Porque, de fato, todo jogo tem um peso muito grande nessa saga dessas finais. Vale muita coisa pra dinastia do Warriors, pra história pessoal do Steph Curry, do Klay Thompson, do Draymond Green, pra ascensão do Jason Tatum. Já é super estrela, ainda não é. Então tem muita coisa, muito título em quadra. E a gente convida todo mundo a assistir essa partidaça na quinta-feira, né? E havendo jogo 7 domingo. E vamos ficar de olho por aí, Guilherme Jacobs. E falando em ficar de olho, comecei uma brincadeirinha ontem no nosso Instagram, que até você, inclusive, participou, né? Foi. O nosso NBA Pick'em, né? O bolão, vulgo bolão da massa do 3 pontos e a falta. E eu lancei 5 perguntinhas lá. Perguntei quem faria mais bola de 3, se era o Steph, se era o Jason. Perdão, quem faria mais de 3, se era o Celtics ou era o Warriors, quem pegaria mais rebote, quem faria mais ponto, Jordan Poole ou Derek White, quem faria mais ponto, Jason Tatum ou Steph Curry, e quem venceria, o Warriors ou Boston. Agradecendo demais a participação em massa da família 3 pontos e a falta, que me espantou, curiosamente, não imaginava que a gente fosse ter uma participação tão grande. E vou trazer, né? Tivemos um vencedor, por incrível que pareça. Eu achei que fosse dar empate. Tivemos um vencedor que acertou 4. Você foi uma das pessoas que acertou 3 das 5. E curiosamente, as perguntas que tiveram menos acertos, obviamente, foi quem faria mais bola de 3. Só 4 pessoas acertaram que seria o Boston Celtics. Inclusive você, Guilherme Jacobs. Essa aí você matou. E a segunda foi quem pontuaria mais, né? Steph Curry ou Jason Tatum. A maioria votou no Steph Curry. E 5 pessoas só votaram no Jason Tatum e acertaram. Mas enfim, sem mais delongas. Só uma coisa, essa do fato do Celtics ter também, além de tudo, ter feito mais bolas de 3 com o Warriors, deixa essa derrota ainda mais amarga, viu? Poxa vida. Jacobs, eu vou trazer o número aqui também, que é mais um número daqueles que você fala assim, cara, como? Golden State venceu a partida ontem chutando 22,5% de 3. Só isso. Venceram a partida ontem. Mas enfim, já falamos muito, já delongamos muito aqui. A única pessoa a acertar, a fazer 400 pontos, acertou 4 perguntas das 5, foi o Guilherme Silva. Guilherme Silva. E empatados com 3 acertos, o João Paulo Fonseca, a Dani Polis, o Gabriel Camargos, o Gilson, o grande Guilherme Jacobs, o Luiz Moraes e o digníssimo Wendel Moura. Essa foi a nosso ranking final do nosso bolão. Eu tô fazendo tudo aqui no Excel bonitinho aqui, Jacobs. Eu vou fazer, tudo bem que a gente tem possivelmente mais 2 jogos só, mas vou manter aqui o nosso acervo, nosso arquivo. Tá certo. Pra fazer o Hall da Fama, eventualmente, um dia do 3 pontos e a falta. Então, vou criar essa tradição pra gente aí, que deu muito certo, a galera se divertiu bastante. Então, agradecendo vocês. E convidando a todo mundo, né? Dando de novo um de Bruno Silva aqui. Agradeço a paciência de vocês com quem vos fala aqui. Ancorando pela primeira vez esse grande podcast. Então, convido todo mundo a seguir a gente. Dá o seu like, pelo amor de Deus, gente. Nunca te pedi nada. Dá o seu like no vídeo aí. Segue a gente, ativa o sininho. Siga a gente nas mídias sociais, @3pontoscast, tanto no Twitter quanto no Instagram. E, obviamente, ouça a gente na sua plataforma preferida de podcast. Estamos arrebentando a boca do balão, Diego. Aqui é o podcast que mais trabalha no Brasil. Não é mesmo? Aqui não tem tempo ruim. 6 da manhã, hoje eu tava fazendo anotações aqui no celular, ó, pra falar aqui do jogo 5, pra vocês verem. Aqui é comprometimento. Aqui é, como diria o Muricy Ramalho, aqui é trabalho. A gente sabadão fazendo live. Aqui é muito amor, gente. Então, a gente faz tudo pra vocês. Agradecemos, como sempre, o carinho e a preferência. E nos vemos na próxima, se Deus quiser, não é mesmo, Jacobs? Muito obrigado pela participação. Opa, foi show, Felipe. Você mandou bem demais aí como nosso host. E sexta-feira, sem dúvida, tem mais um podcast sobre as finais. Talvez pelo menos mais um, né? Talvez segunda tenha um outro, mas a gente sabe que sexta-feira o 3 pontos e a falta tá de volta.
É isso aí, gente. Muito obrigado e até a próxima. Abraço!